4. Atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12-A. Na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelos juízes para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis, incluído pela Lei de 13.728 de 2018. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no segundo artigo, inciso dessa lei. No artigo 2 dessa lei. Artigo 2 dessa lei. Inciso 1. Não se pronunciar qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Inciso 2. A prática dos atos processuais e outras marcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Inciso 3. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas e estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito e julgado da decisão. As normas locais disporão sobre a conservação das peças dos processos e dos demais documentos. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que os instruem. Seção 5ª. Do pedido. Artigo 14. O processo estará ao CA para a apresentação do pedido escrito oral à Secretaria do Juizado. Inciso 1. O pedido constará de forma simples e em linguagem acessíveis. O nome, a qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos de forma sucinta, o objeto e seu valor. É ilícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. Inciso 3. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado pelos sistemas de fichas e formulários impressos. Artigo 15. 15º. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou acumulados. Nessa última hipótese, desde que os conexos e a soma não ultrapassem o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16. Registrado o pedido, independente da distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação, a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, estará ao CEAL desde logo a sessão de conciliação, dispensado o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6ª. Das citações e intimações. Artigo 8. A citação far-se-á 1. Por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria. 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. 3. Sendo necessário por oficial de justiça independente de mandato ou carta precatória. Inciso 1. A citação conterá a cópia do pedido oficial, dia e hora para comparecimento do citando e a advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras alegações iniciais e será proferido o julgamento de plano. Inciso 2. Não se fará citação por edital. Inciso 3. O comparecimento espontâneo superará a falta de nulidade da citação. Artigo 19. As intimações serão feitas de forma prevista para citação, ou qualquer outro meio idôneo de comunicação. Inciso 1. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes das partes. Inciso 2. As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação. Seção 7. Da revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reportar-se-ão verdadeiros fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. Seção 8ª. Da conciliação e do juízo arbitral. Artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, e especialmente quanto disposto no artigo 3º, no inciso 3º do artigo 3º dessa lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por um conciliador sob sua orientação. Inciso 1. Obtida a conciliação, essa será reduzida a escrito e homologado pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo, incluído pela Lei 13.994 de 2020.
Inciso 2º. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego de recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar de comum acordo pelo juízo arbitral desta lei. O juízo arbitral considerará-se-á instaurado independentemente de termo de compromisso, com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Inciso 2º. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma dos artigos 5º e 6º dessa lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instrução ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Inciso 9. Da instrução e julgamento. Artigo 27. Não instituído o juízo arbitral por proceder-se-á imediatamente a audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes desde logo as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e em seguida proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular procedimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a sessão contrária sem interrupção da audiência. Seção 10. Da resposta do réu. Artigo 30. A contestação será oral ou escrita e conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspensão ou impedimento do juiz, que processará de forma da legislação anterior, da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º dessa lei, desde que fundado nos mesmos fatos que se constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação da nova data, que será logo fixada entre todos os presentes. Seção 11. Das provas. Artigo 32. Os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requerentes previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até a máxima de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independente de intimação ou mediante esta, se assim requerido. Inciso 1º. O requerimento para a intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Inciso 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, falando-se ser necessário do concurso da força pública. Artigo 35. Quando a prova do fato de giro, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitindo às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, o juiz de ofício ou a requerimento das partes realizar a inspeção em pessoas ou coisas. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que se faça pessoa de sua confiança que lhe relatará informalmente o verificado. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial ou nos formas trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob supervisão do juiz togado. Seção 12. Da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz,
com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia líquida, ainda que genérico pelo pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte em que ao que exceder na alçada estabelecida nessa lei. Artigo 40. O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão imediatamente e submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra substituição ou antes de se manifestar determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença efetuada homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Inciso 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. No inciso 2º. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões do pedido do recorrente. Inciso 1º. O preparo será feito independentemente da estimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Inciso 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito Artigo 43. O recurso será somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar que dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer transcrição da gravação da fita magnética ao que alude o inciso 3º do artigo 13 dessa lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas na data da sessão do julgamento. Artigo 46. O julgamento da segunda instância poderá constar apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordão. Artigo 47 foi optado.